Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus pela vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos no planeta Terra, esta maravilhosa escola, realizando o nosso processo educativo. Gratidão a Jesus que veio à Terra nos auxiliar neste processo. Veio à Terra exemplificar. Jesus, ele próprio, veio exemplificar a religião do amor. Gratidão a Jesus. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros do Cristo que constantemente estão a nos auxiliar em nossos processos de escolhas. Muito obrigado a você, irmão e irmã de jornada, que mais uma vez se faz presente aqui neste ambiente virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Um abraço fraternal a todos e a todas. E hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Então hoje estamos iniciando um assunto novo dentro aqui do Livro dos Espíritos, dando continuidade aos estudos, questão a questão. Hoje estudaremos a questão 218, que se desdobra em letra A e letra B. E esta questão 218, ela se encontra dentro do livro segundo, ou da parte segunda, capítulo 4 da pluralidade das existências, ideias inatas. Então hoje iniciaremos o estudo acerca deste assunto, aquelas ideias naturais, aquelas ideias ou aqueles conhecimentos que a criatura traz com ela do nascimento. Então, assim, Kardec, nesta questão 218, formulou o questionamento. Então, ele questionou da seguinte maneira: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Será que quando nós reencarnamos mais uma vez aqui, nós nos encontramos em mais uma reencarnação no planeta Terra, nós esquecemos todos os conhecimentos, tudo aquilo que aprendemos em outras existências aqui na Terra ou em outros mundos? Então este foi o questionamento de Kardec. E aí eles responderam: guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Então, conforme aqui eles respondem, eles responderam a Kardec e a todos nós não perdemos o nosso patrimônio da nossa caminhada. Tudo aquilo que adquirimos ou venhamos adquirir na forma de aprendizado é patrimônio nosso, jamais perderemos. Mas quando nós reencarnamos, existe o chamado véu do esquecimento, onde Deus assim escolheu jogar um véu sobre o nosso passado e, quando necessário, nós relembramos, temos algum relâmpago de memória em relação ao nosso passado, ou surgem aquelas ideias de coisas que nós já aprendemos no passado. E aí, Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca do assunto,
formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado como 218, letra A. E ele questionou da seguinte maneira: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E aí eles responderam da seguinte maneira: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Conforme havíamos dito, todo conhecimento, não importa em que momento da nossa trajetória. E aí surgem aquelas situações em que nós somos convidados para aprendermos coisas novas, já com a idade avançada, e aí nós respondemos: para que aprender coisa nova se eu já estou no final da minha existência, no final da minha trajetória aqui no plano físico? Logo eu irei desencarnar e retornar para o mundo espiritual? Então aqui os espíritos superiores nos dizem, nos esclarecem, para que busquemos constantemente, sempre que tivermos a oportunidade, tivermos condições, buscarmos o conhecimento em qualquer momento da nossa trajetória, não importa a idade no corpo físico, porque tudo que aprendemos ou venhamos aprender na existência, nós iremos acumular com o nosso patrimônio de existências anteriores. Não mais se perdem. E acrescentam: liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes, ou seja, os ensinamentos. Durante a encarnação, esquece-os em parte. Esquecem-os em parte momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Então, nós guardamos a intuição quanto àquilo que nós já aprendemos. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Então, se assim não fosse, se perdêssemos todo o nosso patrimônio, sempre teríamos que recomeçar, como se diz popularmente, da estaca zero. Iríamos recomeçar do ponto zero, porque teríamos esquecido tudo. Aí também está a prova da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei do progresso e assim sucessivamente. Então, nada nós perdemos em relação ao nosso patrimônio. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, o nosso ponto de partida em uma próxima existência física, seja aqui na Terra ou em outros mundos análogos à Terra, ou mais progredido do que a Terra, mais avançado que a Terra, quando nós avançarmos, então o nosso patrimônio estará sempre conosco. Então, o patrimônio que nós levaremos de retorno à nossa morada, ao mundo espiritual, quando encerrarmos este ciclo aqui na Terra, será exatamente a soma de todo o patrimônio que já havíamos acumulado antes desta existência carnal, mais tudo aquilo que acumulamos ou venhamos acumular nesta existência. Então, assim, os espíritos superiores responderam, e Kardec, ainda querendo aprofundar um pouco mais acerca do assunto, formulou um outro questionamento que aqui ficou registrado com o número 218, letra B. E Kardec questionou da seguinte maneira: grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Será que sempre existe esta grande conexão, esta grande ligação entre uma existência carnal e a outra? E os espíritos superiores responderam assim: nem sempre. Nem sempre existe esta grande e profunda conexão, tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que
no intervalo de uma e outra, pode ele ter progredido. Então aqui eles nos falam que nem sempre existe essa conexão, porque bem diferentes podem ser os ambientes onde o espírito esteve e agora está realizando novas experiências. Bem como o espírito pode ter progredido bastante e ter, neste caso, retornado em uma situação bem diferente da situação da existência anterior. Então, assim, fechamos aqui este parêntese com esta citação da questão 218 e os seus desdobramentos acerca destas ideias naturais, essas ideias ou estes conhecimentos que nascem com a criatura, que é o seu patrimônio, ou seja, que ele através, ou ela, a criatura, através das intuições, vai lembrando pouco a pouco, tendo aqueles flashes de memória quanto a conhecimentos que a criatura não teve acesso para aprender nesta existência. Então, assim, são as ideias inatas, o patrimônio do espírito que ele jamais perderá, vai sempre somando estes conhecimentos. Então, assim, fechamos agora este parêntese para continuarmos as nossas reflexões com o espírito miramês. Espírito miramês, coletânea de livros, Filosofia Espírita, volume número 5, já que esta coletânea do Espírito Miramês e o médium João Nunes Maia, ela é composta por 20 volumes que trazem as reflexões, os comentários acerca de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Estamos já no volume número 5, capítulo 14, onde nós encontramos os comentários à questão número 218, que estamos estudando neste momento. Ideias inatas é o título deste capítulo. E Miramês começa as suas reflexões da seguinte maneira, que o espírito, quando reencarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi em encarnação passada. Então, quando permitido, quando necessário, quando for realmente bom para o espírito, ele terá, conforme ele diz aqui, estas lembranças quanto ao passado. A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Então, a consciência espiritual, a consciência do espírito, vai registrando tudo. Então, este computador, que é esta nossa consciência, registra tudo. Nada se perde. Então, a consciência registra tudo. Na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem às vezes na mente as ideias chamadas inatas, ou seja, aquelas ideias naturais. São pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa, e esta, sendo educada nos conceitos de luz do nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida, ou expulsa-os de seu mundo. Então aqui ele nos chama a atenção acerca destas ideias inatas, acerca desta necessidade de educação, que aquelas ideias, aqueles conhecimentos que estão guardados lá nas profundezas da nossa consciência, como se estivesse as diversas camadas da nossa consciência, essas ideias são trazidas à tona para a primeira camada, mas é preciso que tenhamos a educação nos conceitos de luz de Jesus para darmos guarida a estas ideias se elas forem boas, ou expulsar essas ideias se elas não forem boas. Eis aí, diz Miramês, eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer a harmonia consciencial. Então é preciso que realizemos constantemente esta limpeza,
esta limpeza na nossa consciência. E aí ele segue dizendo que alimentamos por vezes erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o presente. Então aqui ele nos fala destas ideias equivocadas que nós alimentamos ou que nós somos inspirados nessas velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Então aqui Miramês nos faz um lembrete muito importante e que nós, em nosso meio, por falta de educação, por falta de conhecimento, em muitas situações nós usamos como desculpa em relação às nossas escolhas equivocadas, que neste caso, conforme Miramês lembra, a culpa não foi nossa, mas dos nossos irmãozinhos desencarnados, que nós os denominamos como sendo obsessores e colocamos a responsabilidade neles. É muito mais fácil, conforme nos dizem os espíritos superiores, é muito mais fácil, menos dolorido, nós colocarmos a responsabilidade na conta de outra pessoa do que assumirmos a responsabilidade pelos nossos equívocos. E aqui Miramês nos lembra exatamente sobre isto, que colocamos a culpa nos nossos irmãozinhos das sombras, atribuindo a eles a responsabilidade pelos nossos equívocos. Na verdade, diz Miramês, as ideias são filhas do próprio obsidiado. Então, as ideias equivocadas não são ideias daqueles nossos irmãozinhos ignorantes que nós os denominamos como obsessores, mas são ideias nossas. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsidiado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, esquecendo-se de que somente atraímos para nós segundo o que somos. Então, se atraímos ou se atrairmos para nós ou para próximos de nós espíritos não tão equilibrados, espíritos não tão harmonizados com o bem ou em harmonia com o bem, é porque nós nos encontramos assim. Então nós atraímos para nós segundo o que somos. Então, se estivermos em desequilíbrio, nós atrairemos para próximos de nós criaturas desencarnadas ou mesmo encarnadas em desequilíbrio. Ou seja, é a lei de afinidade. E Miramês acrescenta que as nossas ideias inatas têm vida. Então, as nossas ideias têm vida e a responsabilidade é nossa. Tem vida, muitos sabem desta verdade. Quem as cria, ou seja, quem cria estas ideias, torna-se seu pai. Mesmo elas saindo de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, bastando compará-la com a vida do Cristo. Então é preciso que façamos questionamentos para a nossa consciência quando não soubermos ou tivermos dúvida quanto à escolha ou quanto às escolhas a serem feitas ou a escolha a ser feita em um determinado momento, nós questionarmos para a nossa consciência de que forma Jesus agiria, qual seria a escolha de Jesus. Por isso que Miramês nos fala, nos orienta, procuremos, pois, mudar a nossa vida, bastando compará-la com a vida do Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Não estamos
e jamais estaremos abandonados. Os espíritos amigos, os espíritos equilibrados, os espíritos que nos querem bem, estarão sempre caminhando conosco, mesmo que à distância, mas eles estarão sempre a nos auxiliar em nossos processos de escolhas para o bem. Quando nós escolhemos de forma equivocada, aceitando as sugestões de espíritos equivocados também, porque nós estamos afinizados com eles devido aos nossos desequilíbrios, os espíritos equilibrados, os espíritos superiores, os espíritos de luz, aceitam as nossas escolhas, mesmo tentando nos orientar para escolhermos de forma diferente, mas eles estão sempre vibrando positivamente, irradiando boas energias para nós e em volta de nós, para que mudemos de atitude. Então, assim, o Espírito Miramês nos lembra: todo esforço nesse sentido é válido. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental, ou seja, o seu patrimônio, que ele jamais perderá. Então, quando nós reencarnamos mais uma vez, nós trouxemos conosco, virtualmente falando ou simbolicamente falando, a nossa bagagem do passado, o nosso patrimônio do passado. Quando parte deste, ou seja, deste mundo para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, pelas palavras e pelas atitudes, pelas obras. Conforme havíamos dito anteriormente, este patrimônio adquirido nesta existência será adicionado, será somado com o patrimônio que nós trouxemos quando viemos para estas novas experiências. E aí ele segue dizendo que os nossos testemunhos são nossos agentes que nos libertam ou nos escravizam. Então, de que forma nós estamos agindo? Quais são os nossos testemunhos? São testemunhos que estão nos auxiliando na conquista da nossa libertação ou da nossa escravização. Então, é por isso que Miramês nos diz que os nossos testemunhos são nossos agentes que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos na terra a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Então, a doutrina espírita é esta misericórdia de Deus que enviou todos estes ensinamentos para nós, para que possamos sair das trevas para a luz. Basta que façamos a nossa parte, basta que façamos esforços para realmente sairmos das trevas para a luz. E ainda ele diz: impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Não existem esses acontecimentos iguais, nem mesmo as nossas reencarnações são iguais umas às outras. Nenhuma, diz o espírito André Luiz, nenhuma reencarnação é completamente igual à outra. Nenhuma desencarnação é completamente igual à outra. Podem ser análogas, podem ser parecidas, mas completamente iguais não são, porque os espíritos não são iguais. Então é por isso que aqui Miramês nos lembra que é impossível descrever os acontecimentos como sendo iguais. Há muitos deles que em uma existência não têm conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas para não complicar mais a vida presente. Quando necessário, lembra o espírito Miramês,
apenas quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior que por vezes se esconde nas dobras da consciência por séculos. Então, quando necessário, os benfeitores espirituais nos estimulam. E ainda ele diz: não podemos dizer que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra. Prestemos atenção no que afirma Miramês. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra. Eles inspiram e muito, conforme nós encontramos mais adiante em O Livro dos Espíritos, questão 459, quando Kardec questionou acerca deste assunto. E os espíritos superiores disseram que os espíritos desencarnados praticamente dirigem a nossa vida. Então, assim, Miramês nos diz e nos afirma desta forma: não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas da Terra. Aí você pode questionar: e o que estão fazendo os espíritos de luz que permitem que isto aconteça? E Miramês acrescenta: isso se processa frequentemente, mas sempre sob a vigilância da luz. Então, isto se processa constantemente, porque são as nossas escolhas, são afinidades que construímos, e os espíritos de luz permitem que façamos estas escolhas, mesmo nos amando infinitamente, mesmo nos orientando sempre para que mudemos a rota da nossa vida. Então aqui Miramês nos lembra que os espíritos inferiores sempre estão a processar na nossa mente, inspirando na nossa mente as suas ideias, mas sempre sob a vigilância dos espíritos de luz. Ninguém carrega o fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido. Então nós estamos realizando esta caminhada. E aí Miramês segue dizendo, para encerrar estas reflexões, da seguinte maneira: que o Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época. E Jesus nos falou que tinha muito a nos dizer, que não tinha dito tudo, mas que em outra oportunidade, quando estivéssemos preparados, ele enviaria o Consolador. Então assim veio o Espiritismo para completar ou para ampliar este entendimento ou os esclarecimentos acerca dos ensinamentos de Jesus, nos dando a segurança de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos espíritos. Espíritos que são os mesmos homens, ou seja, criaturas humanas, que viveram aqui na Terra ou em outros mundos. E Miramês encerra: procuremos, conforme nos disse Jesus, nos orienta Jesus, procuremos vigiar, analisando as ideias que surgem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras. Não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Então não importa se as ideias são nossas, seja ideias inatas, ou de irmãos nossos das sombras, os que nós denominamos de obsessores. Se são ideias ruins, é preciso que destruamos estas ideias, procuremos pensar no bem e viver o bem. Pensemos no amor,
amando. Nesse esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Ou seja, façamos a nossa parte. Conforme nos orientam os espíritos amigos, é preciso que façamos esforços conforme Jesus nos orienta, é preciso que façamos aquilo que nos compete, e o mundo espiritual estará sempre a nos auxiliar em nossas escolhas. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs, por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por seus compartilhamentos. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.